é essencial, aquilo que é imprescindível, muito necessário, fundamental, o que não pode ser deixado de lado nem ignorado. Uma palavra que tem sido por nós tão ouvida nos últimos dias. Diariamente, somos alertados a sair de casa somente quando for essencial. Diariamente, elegemos coisas essenciais em nossas vidas e as priorizamos. Existem pessoas que são essenciais em nossas vidas. Mas afinal, o que é essencial? A igreja é essencial, a maturidade é essencial, a comunhão é essencial, a perseverança é essencial. A gente vai continuar falando nesse tema do que é essencial. Essencial, aquilo que é imprescindível. Fim. E hoje a gente vai olhar para a vida de um homem que vai nos ensinar um pouco sobre a perseverança. Esse homem vai nos ensinar que o ser vem antes do ter. É essencial que a gente entenda que nós precisamos primeiro ser. Nós muitas vezes estamos preocupados em ter, mas ainda não somos. E olhando para a vida deste homem, a sua história, o que ele passou, o que ele viveu, o que ele enfrentou, a gente lembra do que é essencial. E só para você novamente não se esquecer, essencial é aquilo que é indispensável. Essencial é aquilo que é muito necessário, fundamental, que não pode ser deixado de lado e nem ignorado. E a gente vai olhar para um homem que perdeu muitas coisas, mas ele não perdeu na vida dele o que era essencial, porque primeiro ele era, e ele não estava preocupado em ter. E olhando para a vida dele, eu lembrei de um texto que está lá em Eclesiastes 7:8, que diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. E quando a gente olha para a vida deste homem, a gente entende esse versículo perfeitamente. Porque no início ele tinha uma experiência com Deus, e depois de tudo que ele passou, o fim das coisas foram melhor do que o início. E eu quero dizer para você nesta noite que o que você está passando hoje é só uma condição transitória. A situação é transitória, mas a nossa posição em Deus, a nossa identidade em Deus é definitiva. Quem você é já está definido na cruz, na eternidade. Quem você é já foi escrito no livro da vida. O que você está passando, o que você está vivendo é transitório. É somente ir até você chegar no seu destino final. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus está te preparando para a melhor fase da sua vida. Por isso que você está passando, pelo que você está passando. É só transitório. Querido, repita comigo o seguinte: o meu melhor está por vir. Mas se o melhor que você espera está nesse ânimo, querido, vamos falar bonito? O meu melhor está por vir. Glória a Deus. Nós cremos nisso. O melhor de Deus para você foi guardado para o final. E o que você está vivendo hoje é só transitório. O fim é melhor do que o começo. O que você está passando é somente uma fase. Quando a gente olha a história de pessoas que chegam no topo de uma montanha, para ela chegar no topo de uma montanha mais alta, ela vai precisar descer, passar pelo vale para subir na outra montanha. E esse vale representa os obstáculos, os períodos de dificuldade que a gente passa pela vida. Talvez você já chegou no topo de uma montanha que você esperava, que você queria conquistar, mas Deus tem algo maior para você. Deus tem algo melhor, e para você conquistar coisas maiores, você precisa passar pelo vale. Mas o nosso momento, e seja o que você esteja passando hoje, esse momento vai passar. O que eu tenho, o que eu vivo, o que eu estou vivendo é passageiro. Mas quem eu sou já foi definido no céu. Portanto, vamos olhar para a vida de um homem,
chamado Jó. Quantos aqui já ouviram a história de Jó? Esse homem nos ensina algumas coisas. Eu tenho aprendido algumas coisas com esse homem, sentado com ele, olhando a sua história, olhando os seus conselhos, vendo como ele reagiu diante de situações de perdas. Mas quem era Jó? Quem era este homem? Quem era este homem? Este homem, ele morava na terra de Uz, e ali vivia um homem chamado Jó, um homem íntegro, justo, e ele temia a Deus, e ele evitava fazer o mal. Quando o texto declara aqui de forma bem clara que Jó era íntegro, justo, temente a Deus, reto, e se desviava, evitava fazer o mal, sabe o que a Bíblia está dizendo? Jó era crente. Jó era um homem crente. Só que, sabe o que eu aprendo aqui? Que mesmo Jó sendo homem crente, e mesmo eu e você sendo crente, a gente passa por algumas situações difíceis. Não se iluda. Mesmo sendo crente, vamos passar por algumas na nossa vida, por alguns vales, por algumas dificuldades. Mesmo sendo aqui reto diante de Deus, como este homem era, o ser crente não blinda você de dificuldades, de lutas, de adversidades. Ser fiel não poupa você. Ser fiel a Deus, ser íntegro, ser justo, temer a Deus, evitar as coisas más, nos dá garantias, mas não nos blinda das coisas ruins. Ser fiel não significa não vou passar. Ser fiel significa vou passar porque tenho garantias. Tem um Deus que cuida de mim. Eu tenho a garantia de que mesmo que venha uma enxurrada, minha casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. Mas eu vou passar pela enxurrada. Eu tenho garantia de que Ele vai me fazer prevalecer sobre todo o mal. Mas o fato de eu ser crente não evita eu passar algumas situações difíceis. Me dá garantia. Eu tenho garantia que ao passar pelo fogo, a chama não vai arder. Ao passar pelos rios, pelas águas, não serei afogado. Eu tenho garantias em Deus. Mas eu vou passar pelo vale. Eu tenho garantias de que o meu Deus é aquele que declarou: eu estou convosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho essa garantia. E Jó era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó era um homem crente. Um crente. E a Bíblia diz que além de ser crente, esse homem, ele era um homem de dinheiro. Jó era rico. Ele tinha muito dinheiro. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. E talvez você olhando tudo isso, você fale: nossa, eu só tenho um cachorro. Eu nem um cachorro tenho. Olha o que esse homem tinha. Jó era um homem de muito dinheiro, crente, com muito dinheiro. E às vezes você pensa que o dinheiro vai te proteger de algumas coisas. E eu quero te dizer nessa noite que não, o dinheiro não vai te proteger de algumas coisas que você precisa passar. Às vezes você pensa que o dinheiro vai te garantir algumas coisas. O dinheiro não te garante nada. Quem nos garante é Deus, sua palavra, suas promessas. É por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo sobre os ricos, ele dá uma orientação. Eu ordeno aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, que não coloquem a esperança de vocês na incerteza da riqueza, do dinheiro. Esse dinheiro, essa riqueza incerta, coloquem a esperança de vocês em Deus, porque é Deus que tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Dinheiro é bom? Sim ou não? Sim, como que não? Dinheiro é bom. Mas eu quero te dizer que dinheiro não é sinônimo de segurança. Ser crente não é sinônimo de segurança. Ter dinheiro não é sinônimo de segurança. Então este homem era um homem crente, este homem era um homem de dinheiro, e este homem era um homem de família. Ele tinha uma bela família. Ele era casado, ele tinha 7 filhos.
ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então, este homem que era crente, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha uma boa família, tudo isso não evitou ele passar pelo que ele passou, enfrentar o que ele enfrentou. E eu quero te dizer que o fato de ser crente, ter dinheiro, ter uma boa família, não isentou ele dos males que ele passou, mas deu a ele garantias. Talvez aqui nessa noite, o que Deus está dizendo para mim e para você, como Ele tem falado comigo olhando esse texto, é de que eu tenho garantias, de que mesmo que eu tenha que passar por algumas situações difíceis, eu tenho garantias de que eu não estou sozinho. Portanto, aconteceu algo. Certo dia, os anjos, eles vieram se apresentar ao Senhor. E Satanás, ele também veio entre eles. Eu fico imaginando esse cenário. E permita que usar uma figura de linguagem. Quando Satanás vem junto com os anjos se apresentar a Deus, Deus olha para Satanás e diz assim: olha lá o meu filho, olha lá o meu garoto. Está vendo como que ele é crente? Como é temente a mim? Foi o que Deus falou a Satanás. Repare no meu servo Jó. Eu fico imaginando, se Deus fosse falar isso de mim, o que ele falaria? Se ele fosse falar isso de você, olha lá, aquele temente a Deus. Olha aquilo lá. Como que Deus ia falar de você? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, justo, teme a Deus, evita fazer o mal. E aqui nós vemos algo muito importante. Nós começamos a ver aqui algo que acontece hoje. O pensamento do céu e o pensamento do inferno. O céu, ele diz: olha como é reto, olha como é fiel, olha como é justo, olha como é temente a Deus. O inferno diz: viu o que o Senhor deu a ele? Viu o que ele tem? Viu o que está nas mãos dele? Foi isso que Satanás respondeu. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer o Senhor. O Senhor colocou um muro de proteção ao redor dele, ao redor da família dele, ao redor dos seus bens, o abençoou em tudo que ele faz. Veja como ele é rico, é claro que ele vai te temer. O céu está focado em ser, o importante é nós sermos. O inferno está focado em ter. O céu nos sustenta pelo que somos. O inferno nos aprisiona pelo que temos, ou pelo que achamos que temos. Então, quando Deus apresenta Jó como homem que era temente a Deus, Satanás diz: é claro, é lógico que ele vai temer o Senhor. Olha como ele é abençoado. O inferno pensa no ter, o céu pensa no ser. Nós estamos vivendo nesses dias uma inversão de valores. Muitas pessoas querem se apoiar no que têm, quando deveríamos compreender e nos convencer de quem nós somos. Não é o que você tem, é o que você é. Por isso este homem perde tudo que perde, mas ele não deixa de ser quem ele era. Porque ele era o que ele era, não era pelo que ele tinha, mas porque ele já era crente, temente a Deus, justo. Não é o que você tem, é o que você é. O inferno diz: ele só está te adorando porque o Senhor deu a ele. E Deus diz: não, eu só estou dando a ele porque ele é. No reino de Deus, o eu sou vem primeiro do que o que eu tenho, o que eu sou. E quando eu primeiro entendo que é importante eu ser do que ter, ter é somente um detalhe. Ter ou não ter é só um detalhe. Deus está falando aqui sobre identidade.
O jogo do inferno está baseado no ter, e por isso tantas pessoas estão perdendo a sua vida para ter, e somente ter. Mas a estratégia do céu é baseada em ser, e Deus está preocupado em quem você é. Qual a sua identidade em Cristo? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? Você crê nisso? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como diz as Escrituras. Então, como é que Deus se apresentou a Moisés? Quando Deus precisava apresentar-se a Moisés, como ele se apresentou? Será que Deus disse, olha, eu posso, eu tenho, eu faço? Não. Deus se apresenta a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou. Deus não se apresenta nas suas posses. Deus não se apresenta na sua capacidade. Deus não se apresenta na sua grandeza. Deus se apresenta na sua identidade. Eu sou. Deus se apresenta na sua identidade. E se eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também deveríamos nos apresentar através da nossa identidade. E o ser deveria ser para nós muito mais importante do que ter. Então Deus fez ali uma experiência. Experimente. Tire todas as suas riquezas, todos os seus bens que o Senhor deu a ele, e o Senhor vai ver, ele vai se revoltar e vai amaldiçoar o Senhor na sua face. E Deus disse a Satanás, tá bom, tudo que ele possui está nas tuas mãos, mas não toque nele. E Satanás saiu da presença de Deus. E o diabo, quando você lê Jó, no capítulo 1, o diabo leva tudo que Jó tem, literalmente tudo o que ele tem. Quando você lê do 13 ao 17, você vai ver Jó em um só momento ali perder todos os seus recursos, suas fazendas, os seus negócios, os seus bens, a sua renda, todos esses animais, esses bichos, tudo aquilo que ele tinha, que dava a ele renda, ele perde. Jó perde os seus 10 filhos, um único dia. São 10 filhos sepultados num único dia. Eu trouxe aqui só o dos filhos, porque se for apresentar tudo fica muito longo. Depois leia Jó capítulo 1. Enquanto eles estavam ainda falando, chegou outro mensageiro e disse, os teus filhos, as suas filhas, estavam todos no banquete, comendo, bebendo, e de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles, todos morreram, eu fui o único que escapou para lhe contar. Ele perde os seus bens, ele perde os seus negócios, ele perde os seus 10 filhos, e sabe qual foi a reação deste homem, diante de todas essas perdas? A reação dele foi, se levantar, rasgar o manto, rapar a sua cabeça, colocar o rosto em terra, se prostra em adoração, e ele faz uma declaração que eu tenho certeza que fez o inferno tremer. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei, foi o Senhor que deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Ter para ele não era mais importante do que ser. Por isso que mesmo perdendo tudo que ele tinha, ele não deixou de ser crente, homem de Deus, temente. E o 22, em tudo isso, Jó, ele não pecou, ele não culpou a Deus de coisa alguma. Mas o diabo faz mais uma proposta. Deus faz o seguinte, Deus fala, observou meu servo Jó, observou que não há na terra ninguém como ele, tão íntegro, correto, temente a Deus, cuidadoso para não cometer mal algum.
Jó ainda me ama. Ainda me ama de todo o coração. Ele ainda se mantém íntegro, apesar de eu ter permitido que você tirasse tudo dele para arruiná-lo, embora não tivesse motivo algum para isso. E a conversa continua. O diabo diz: olha, se eu tocar na saúde dele, ele não vai ser fiel. Se tocar na saúde, o Senhor vai ver ele te amaldiçoando. Satanás responde: pele por pele. O homem vai dar tudo o que ele tem para salvar a sua própria vida. E continua: estenda a tua mão, tira a saúde dele, e certamente ele vai amaldiçoar a tua face. E Deus disse: pois bem, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. O diabo toca na saúde de Jó. Quando a gente olha, nós vemos que no seu corpo ele recebe tumores, úlceras, que atraíam vermes. O seu hálito agora é um mau hálito de podridão. Ele sai da presença de Deus, ele causa feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Aquele homem agora está enfermo. Tamanho era a angústia, desespero daquele homem, que olha o que ele fazia. Ele estava sentado em meio às cinzas, raspando a pele com um caco de cerâmica, com um pedaço de telha. E o que ele fala, o que ele declara depois de tudo isso? Ele era casado, muito bem casado. Aí a sua esposa, ela olha para ele e diz: você ainda tenta manter a sua integridade, você vai continuar sendo crente, você vai continuar sendo temente a esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morra, Jó, acaba com isso, com essa dor. Sabe o que ele responde? Mulher, você está falando como uma insensata. Nós aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Sabe o que significa essa expressão? Da sua boca não saiu nenhum questionamento, nenhuma maldição contra Deus. Alguns leem esse versículo e eles julgam a mulher de Jó. É fácil julgar quando você não passa pelo que a pessoa está passando. Eu fico imaginando se fosse você enterrar 10 filhos no mesmo dia. Qual seria a sua reação? Ver o seu esposo perder tudo o que ele tinha, perder os seus 10 filhos. Qual seria a sua reação? É fácil nós julgarmos quando nós não passamos nada igual ao que a pessoa está passando. Muitas vezes estamos falando mal de pessoas, julgando pessoas, só que a gente não está passando pelo que elas estão passando. Portanto, se você não passou por nada do que essa mulher passou, você não está autorizado a julgar ela, porque você não sabe o que é perder 10 filhos. Mas eu gosto dessa expressão: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios, porque o que você diz impacta a sua vida espiritual. O que você diz pode provocar uma festa no céu, ou uma festa no inferno. As palavras que você diz podem ser palavras do alto, do céu, ou palavras do inferno. As palavras que você diz podem ser palavras de vida ou palavras de morte. Este homem passou por tudo o que ele passou, mas nos seus lábios ele não pecou. Ele não pecou. O que esse homem disse após perder tudo foi muito importante. E a minha oração é que Deus toque nos nossos lábios, no meu lábio, nos seus lábios, para que nesta noite Ele tire de nós todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, para que não saia dos nossos lábios nenhuma palavra que não seja para bênção, para enriquecimento, para encorajamento. Esse homem perdeu tudo o que ele tinha, mas ninguém tirou dele o que ele era em Deus. Porque o ser era mais importante do que ter. Aí a gente, do capítulo 2, vai lá para o capítulo 42. Jó, ele responde ao Senhor: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado.
Deus espera uma resposta sua diante dos vales, das adversidades, das lutas. E a resposta desse homem, depois de toda a experiência que ele teve, leia o capítulo, leia todo o livro de Jó, todos os capítulos. A experiência deste homem é dizer: eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Jó aqui não está falando: olha, eu estou dando uma resposta do que eu estou sentindo, eu sinto que Deus pode fazer. Não, ele diz: eu sei que esse Deus pode fazer todas as coisas. Ele não fala de algo que ele sentia, mas de algo que ele sabia. Que tem outra diferença. Há muita gente vivendo pelo que sente e não pelo que sabe. E Deus tem chamado a igreja, tem chamado a mim, chamado você, a nós não vivermos pelo que nós sentimos, mas a viver pelo que nós sabemos. O grande problema é que tem pessoas que estão buscando um evangelho emocional, sensorial. O que eu sinto, como eu me sinto, a emoção que eu sinto naquela hora, e o ser está ficando para trás. Não sei nada, não conheço nada, é só emoção, emoção vazia. Deus quer nos trazer um evangelho de consciência, um evangelho de saber. É por isso que esse homem declara: eu sei. Não foi alguém que falou, não foi algo que eu senti, eu sei que Deus tudo pode. As emoções são variáveis. Uma hora você está alegre, uma hora você está triste, uma hora você está encorajado, outra hora você está lá para baixo. Uma hora você está efusivo, outra hora você está depressivo. As emoções, elas variam, são instáveis, podem mudar rapidamente de acordo com situações, com experiências. O saber, ela é estável. As emoções são assim, o saber é estável. Tem muita gente se apoiando e apoiando a sua vida no que sente, por isso que a vida está indo para o buraco. Este homem não se apoiou no que ele sentia, por isso ele pode declarar: eu sei, eu não sinto, eu sei. Ninguém é 100% todo dia, não é todo dia que a gente está bem. Ora a gente ama, ora a gente odeia. Lembrando que você não pode dormir sem que essa ira se resolva. Não se põe o sol sobre a sua ira, não deixa o rancor no seu coração. Mas tem dia que a gente não está legal. O que eu estou dizendo é que o sentir tem levado muitas pessoas para longe de Deus. E este homem, ele declara: eu sei. E eu sei o quê? Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Ele traz aqui uma declaração de que ele sabia que Deus, ele é onipotente. Deus é onipotente. É um atributo divino, a onipotência. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jesus declarou isso também no Novo Testamento. Jesus olhou para os seus discípulos, ele estava ensinando aqui sobre a salvação dos homens, e ele disse: olha, para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O Deus a quem eu sirvo não é um Deus de atuação parcial, ele pode fazer todas as coisas. E foi isso que esse homem declara: esse Deus que eu tenho experimentado, ele pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer tudo. Você crê nisso? Deus é tão poderoso e tão onipotente que ele pode fazer tudo, inclusive não fazer nada, se essa não for a vontade dele. Deus pode fazer todas as coisas, inclusive nada, quando o nada é da vontade de Deus. Se o nada estiver nos planos de Deus, creia, ele pode tudo, inclusive não fazer nada. Deixa eu te explicar isso. Jesus foi avisado de que um amigo a quem ele amava estava doente, estava enfermo. E as irmãs sabiam que Jesus podia curar ele.
As irmãs sabiam que Jesus era poderoso para trazer saúde a Lázaro. Então as irmãs mandaram um recado: chama o mestre, chama Jesus, manda ele vir até aqui, porque ele pode curar. Jesus podia curá-lo, mas ele decide não curá-lo, porque Deus pode fazer todas as coisas, inclusive não fazer nada. E essa é a nossa crise. Cremos num Deus que pode fazer todas as coisas, quando Ele não fez nada. Ele podia fazer algo, Ele pode todas as coisas, mas Ele não fez nada. Uma coisa nós sabemos: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando eu não entendo porque Ele não fez, Ele pode fazer todas as coisas, eu descanso na vontade dEle. E para terminar, essa expressão de Jó, lá no finalzinho de Jó, capítulo 42, diz: Antes eu conhecia só de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu trouxe uma outra tradução: com os meus ouvidos eu tinha ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo aqui? A minha experiência quando tudo começou, ela era uma. Agora, depois que tudo que passou, a minha experiência com Deus, ela é outra. Como está sendo a sua experiência com Deus? Tudo que você tem passado tem levado você a chegar onde Deus quer que você chegue? Sabe como foi a cura e a restauração desse homem? Deus disse o seguinte: vão até agora ao meu servo Jó. Deus chama os amigos de Jó, aqueles que estavam acusando ele. É pecado, o que você fez, Jó? O que você fez para Deus? Deus fala para esses homens: vão até Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, apresente o holocausto em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó vai fazer o quê? Ele vai orar por vocês, e eu vou aceitar a oração dele, e não farei a vocês o que vocês merecem. Vocês não falaram que era certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Jó estava doente, Jó estava falido, Jó tinha perdido tudo, mas não tinha deixado de orar, não tinha deixado de cultuar a Deus, ao ponto de Deus falar: Jó, ora por eles, porque eu vou ouvir a sua oração, eu vou ouvir o seu clamor. Ele estava sofrendo, ele estava doente, ele estava falido, mas ele continuava orando, confiando, cultuando a Deus, porque para ele o ter e perder tudo o que ele tinha era só um detalhe. O ser, ninguém tirava dele. Como que está o nosso culto a Deus? A gente só louva, exalta, canta quando está tudo bem? E quando a gente perde as coisas? Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor deu a ele o dobro do que ele tinha antes. O Senhor tornou ele próspero de novo. Querido, eu creio que Deus pode fazer isso nas nossas vidas, porque o fim é melhor do que o começo, do que o início. Você crê nisso? Por isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Estejam preocupados em primeiro ser. O ter vai vir depois, é detalhe. O pensamento de vocês tem que ser nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. Fique de pé. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei que o que você está passando é transitório, é passageiro. Não permita que o que você está passando, com aquilo que você está vivendo, tire de você a coisa mais importante, que é essencial, que é o ser. O ser. E é por isso que a gente vai declarar que nós cremos que esse Deus, Ele pode curar aqui nesta noite.
Ele pode colocar a gente na rota novamente. E Ele pode colocar nos nossos corações essa preocupação. E antes de ter, eu quero ser. Eu quero ser. Louve ao Senhor. Exalte o Senhor.